Hanel. Não vou poder saudar-vos com toda alegria, porque o nosso tema hoje é o que suscita... Tudo bem, gente? Tá tudo bem aí, né? Nosso tema hoje é o que suscitou que o meu nariz nascesse assim. Eu acordei e ele estava desta forma, o que não modifica em nada o visual da pessoa. Né? Quem disser, fica melhor, fica pior, má vontade da banca. Uma pessoa assim é igual a qualquer outra, a não ser que não se sinta. É ou não é? Pois é, mas muita gente se sente assim ao ser subestimada. Então, o nosso assunto hoje vai ser, você acha que você é subestimada? E você já tirou, já pensou, já tirou uma conclusão do porquê será? Eu acho que eu estou um pouco anasalada demais, então eu vou... Alguém quer usar? Quer? Eu estou sem gripe, sem resfriado. Quer? Vai aí um nariz de palhaço. O que você estava falando, você com o Ernesto, que eu teve uma discussão aí, né, de horário... A pessoa postou uma vez no Facebook que era um absurdo as pessoas irem para os protestos com o nariz de palhaço, porque seria um desrespeito ao profissional do riso. Eu achei isso um absurdo, achei isso demais, assim, a pessoa estava querendo fazer um rebuliço no Facebook, uma coisa por causa boba, que os próprios palhaços... Aí que o Ernesto perguntou? O Ernesto perguntou se, então, o grande protesto do palhaço seria ir para esses protestos sem o nariz. Sem o nariz do palhaço. Pois é, então como eu sou uma palhaça, eu vou sem o nariz para protestar contra essa coisa da pessoa. Essa palhaçada. Essa palhaçada do outro já sair subestimando todo mundo. E aí, como é que vocês estão? Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Tem um calor imenso, mas está tudo bem, graças a Deus. Quer falar alguma coisa para os nossos amigos que estão nos assistindo? Olha, esse tema é um tema que a gente tem conversado muito, né, Adriana? Entre a gente. Verdade. E tem muita coisa que a gente passa... Você conhece alguém que sofreu já, que sofre muito, de ser subestimado? Muito. Muito. E a pessoa se sente exatamente assim, sabe? Com esse nariz de palhaço e assim, parece que a outra pessoa te enxerga dessa forma, né? E você não toma posição de ser uma profissional do riso, uma palhaça. Do riso é dose. Você não toma essa posição, né, mas você vê que a pessoa te enxerga dessa forma, entendeu? E você fala assim, e a gente às vezes fica muito irada com isso, né? Por várias razões, acho que depois a gente vai discutir aqui, não sei se você já pode, né? Mas claro. uma dessas razões é porque a pessoa é uma pessoa não é mais tranquila, não. Uma pessoa que respeita o outro, né? Porque uma pessoa que subestima, não respeita. Não, ela não respeita. Então, não respeita. Tem várias qualificações que a gente podia... Alguém quer fazer um favor para mim? À medida que a gente for lembrando, vamos ver se assim a gente ajuda uns aos outros a não subestimar. Acho que se a gente usar essa folha aqui, o Papo de Graça não vai ficar zangado conosco. Falta de respeito. Pode escrever aí, dona Edlamar. Nossa,
E assim, se você não é uma pessoa incisiva, fica brigando, você olha na pessoa, você vê que a pessoa tá assim, tá subestimando e tudo, mas você olha nela e vê alguma coisa mais positiva. Você extrai da pessoa o melhor que tem, porque todo mundo tem. Nós somos todo mundo caído, todo mundo tem. Não, mas aí você já está tratando de como a gente deve tratar aquele que subestima. Não, eu estou falando assim, que a pessoa que subestima, ela pensa que você não vê nada. Não, ela te subestima. Claro que ela pensa que ela não está. Porque senão você não está. Se ela achasse que você enxerga, né? Entendeu? E assim, só porque você passa, ou você supera, nem é superar, é não dar tanto valor àquelas coisas, entendeu? É achar que a pessoa é mais do que aquilo ali, né? Mas a gente às vezes chega num ponto que às vezes não dá mais para ficar. Você já sentiu isso na própria pele? Eu já. Já? Eu também. Eu não falei com você, dona Karine. A gente nem sabe se falou você nem tá no oi programa ainda. Oi, gente. Nem falei que ela tá no programa. Que metida. Ela tá no programa, tá, gente? Ó. Então Que bonitinha. Fala aí, Ana. Não, eu já me senti. Já. Né? Muitas vezes. E, às vezes, é de pessoas que você ama muito, né? Que você já... Que você até caminha um tempo sem perceber que elas estão te subestimando, né? Depois que você vai perceber... Só que aí o que acontece? Ela te subestima, mas a pessoa tem outras coisas boas. Então você vai levando, você vai indo. Mas chega num ponto que, por exemplo, a hora que você fala assim, não dá mais. Aí a pessoa já acha que... Como ela pensa que você não chegou nunca a nada, porque você não deu importância, né? Na verdade é essa, deu importância. Que você passou por cima de tantas coisas e ela continua... Aí talvez seja não um que você fala, ou então... Aí você... Que isso, né? Não, aí você fala assim, nossa, a pessoa... Ó, mas eu vi isso. Tal dia eu te falei dessa forma. Não significava que eu tinha que brigar, que eu tinha que... Entendeu? Falei, sinalizei sim, mas do meu jeito. Aí, não, você nunca, né? Nunca me amou, essas coisas que tem. Nunca foi a pessoa assim, foi fingida, foi o tempo todo você fez isso. E não é verdade, né? A pessoa subestima tanto que ela chega a esse ponto de falar assim, então você nunca me amou. Né? Não vê que você caminhou, que você tratou junto, que você relevou, que algumas coisas você pontuou, falou, dessa forma não dá, eu não gostei disso que você fez, né? Agora, para algumas pessoas você tem que falar, olha, eu não gostei, não sei o que, tem que gritar. Eu não sou assim, eu não sou uma pessoa que ganha, entendeu? Se eu tiver que fazer, pode esquecer. Então, o que você está me dizendo, na verdade, é que uma das razões pelas quais as pessoas nos subestimam é porque talvez a nossa forma de agir, eu já vou botar nossa, desculpa aqui a intimidade, mas é que eu sou uma pessoa muito subestimada. Muito mesmo. A vida inteira eu fui, seja porque quando eu era menor, você vê, né? Eu tinha cara de muito menor ainda. Como eu sempre fiz muita palhaçada, essa coisa do achar graça em tudo. Porque eu tenho que me controlar, porque realmente, entendeu? Eu posso estar no lugar mais sério, mas se alguma coisa me suscita, eu já associo e aí cria um problema. Mesmo se for subir isso, não tem problema. O velório do meu pai. Eu amo de paixão, não tem nada a ver. Chegou um médico amigo dele, começou a falar determinadas coisas. Gente, não é porque o papai estava morto ali que aquela coisa não era engraçada a respeito dele. Dele mesmo, o papai era. Eu e a Paula morremos de rir e tal, coisa e tal. Mas essa coisa de você já chegar brincando com o outro, porque tem essa faceta minha que eu acho que é muito da brincadeira, da molecagem. Às vezes não associam, tem gente que até hoje... Eu falo, gente, mas eu tô velha. E a pessoa ri na minha cara, entendeu? Não que não ache que eu seja velha. Mas é porque eu acho que eu não tenho experiência porque eu não pareço ser velha. Então que eu não adquiri determinadas manhas, determinadas
Porque sabedoria é uma outra coisa, né? O que você adquire com a vida não tem nada a ver com o que você adquire com Deus, né? Porque a sabedoria nunca é nossa, a sabedoria é dele. Ou você está num estado onde a sabedoria lhe é oferecida e você a aproveita, né? E aí todo mundo te chama de sábio, ou então você fecha a porta para ela e dá com os burros na água, porque esperteza não tem nada a ver com sabedoria. Mas enfim, então a mansidão por seu turno também faz a vez do palhaço, né? Que quer dizer que é uma pessoa que acha graça em tudo ou que trata tudo na leveza. Muitas vezes essa pessoa é subestimada. Quer dizer, você vê que os mansos que no reino de Deus tem uma cotação alta, aqui você vê que é tudo realmente ao contrário, né? Aqui o manso vai para a cucuia, porque se você é mansa e não tem vontade, às vezes, olha só, às vezes não é só uma questão de mansidão, não, às vezes a pessoa tem vergonha de deixar os outros com vergonha na frente de todo mundo. Alheia, né? Como a gente tem. Aí você faz vista grossa para o cara não passar vergonha na sua frente. Você não fala porque você não quer que o cara se sinta mal. E aí acabam achando que a pasmaceira é sua. Porque ninguém o pior disso tem não é nem achar que a pasmaceira é sua, não. O pior disso é você mesmo, quando você faz essa vista grossa pro outro, não passar essa vergonha pro outro, continuar ali razoável, pra ninguém perceber, principalmente se é uma coisa ficar pública. Constrangido, é você esperar que ele tenha a mesma reação com você nos determinados casos que você faça coisas erradas. Não, mas aí já seria uma troca. E se frustra. Sim, não, eu tô falando. Exatamente, seria uma troca. Seria uma troca, não é dessa troca que eu tô falando. Eu tô falando do cara te perceber a partir daí como uma pessoa fraca. Mas é disso que eu tô entrando. Mas isso aí é outro aspecto, a pessoa fraca. Outro aspecto de você passar por esse momento é a volta. Porque a gente fazendo isso, fazendo essa vista grossa, é pra gente não esperar isso de volta. É pra gente não fazer essa troca, porque a gente vai se frustrar. Não, pois é, mas eu não tô falando de fazer troca, porque quando, tem certeza, a Ana faz isso e não constrange a pessoa, ela não tá esperando que a pessoa depois não vá constranger ela. Não, eu acho. Mas ela não pode impedir que esta pessoa olhe para ela e a subestime e fale assim. Não, peraí. Isso não acontece ela assim. Não é nada assertiva, ela não é nada. Assim. Ela nem me pescou. Ela nem me pescou, olha aí. Isso não acontece dessa forma. Toma essa figurinha e me dá essa. Acontece veladamente. Você lembra dentro do seu coração lá, poxa, aquele dia eu deixei ele passar tão leve sobre aquilo, ele tá me pegando, tá me pisando nesse ponto. Ele não precisava fazer isso. Aí começa uma rixa porque você fez essa vista grossa. A gente não tá. Olha, na verdade, a gente não lembra dessas coisas, não, Daniel, porque assim, que não lembra. Não, 99% da população lembra. Então tá. Até porque a gente não precisa que ninguém faça assim, isso. Porque normalmente a gente não costuma passar essas tipo de vergonha que a gente desculpa assim, o outro. É que vem a memória que você pensa. Mas estamos falando de coisas. Né, você não torna isso pra você, entendeu? Porque essas coisas vai saindo da gente e vai indo. Não tem uma coisa de você estar esperando a volta, não. É livre demais posso isso falar? aí. Claro, Oi, gente. Fala, Karine. Depois você ter me mandado pra Cucuia, ou ter falado que eu tô na Cucuia. Ela falou que os mansos geralmente vão pra Cucuia, ela viu? Nesse mundo caído. Viu como mansa. Na Cucuia, tudo bem. Eu tenho essa questão de ser brincalhona e tal. As pessoas subestimam os meus sentimentos, muitas vezes. A Karine é brincalhona, tá sempre levando tudo no esportivo, brincando com todo mundo, então eu posso fazer o que for com ela que ela não vai achar ruim. E isso é muito desagradável. É muito desagradável. Porque esquece que atrás da pessoa brincadeira há uma pessoa. É claro. Né? Mas por que é desagradável? Porque a pessoa ignora que você tem sentimentos, que você possa se doer com certas Mas por que ela ignora? Mas por que ela ignora? Porque você fez vista grossa. Em diversos casos. Depois que você dá uma permissão, a pessoa começa a entrar naquela permissão. Começa a ver onde é o seu limite. É claro. Você vai demonstrando mansidão, ela vai entrando, e aí se sente como você está falando. É exatamente o que eu estava falando antes. Aí depois a gente se magoa, se frustra, fica porque chateado. geralmente a nossa mansidão não é a mansidão de Deus, porque
Você vê que Jesus, ele mostrou uma mansidão sem excluir a verdade dela. Verdade. Né? Muitas vezes a gente peca por isso, né? Por querer que aquele momento continue na paz. E não endereça certas E não coisas. endereça as coisas como talvez devessem ser. Um pouco pioradas naquele momento, mas melhoradas. Eu tive uma amiga, que a amizade foi se desgastando porque ela sempre me subestimava em me contar ou mentiras ou meias verdades. Entendi. E você está enxergando, você está sabendo o que está acontecendo com outra pessoa e ela insiste em te contar só o que ela quer falar. Uhum. E chega uma hora que eu não consigo, Dani, chegar para a pessoa e falar, olha só. Diretamente. Não consigo. Por mais que em outros aspectos eu tenha facilidade em confrontar, quando eu tô vendo, me bloqueia. Quando eu estou vendo que alguém está mentindo descaradamente para mim, aí eu fui me afastando, porque desgastou. Eu acho que o ideal seria, talvez, endereçar, mas eu não consegui. Muitas vezes porque aí ela acontece continua negando. Quando você endereça a pessoa e fala, a pessoa fala assim, você tá vendo coisa? Não. Tá louca. Aí entra a subjetividade da pessoa que subestima. Tudo é entendeu? Subjetivo. Dá pra aí entra a subjetividade. Imagina, mas eu... Não, mas a editose de uma tal forma... Você não lembra que você que você pensa que você tá louca. Não, dependendo da pessoa que tá perto de você, se você não tiver... Você pensando, nossa, você pensa que você tá louca mesmo, que não aconteceu nada. Porque é tudo muito, né, velado, muito... Além do desrespeito que a gente já notou aí, quer dizer, a pessoa que subestima a outra, que tem esse hábito de subestimar, ela usa de muito desrespeito, né? Ela está sendo desrespeitosa. Teria uma outra coisa que você lembre de atribuir a uma pessoa que subestima? Alguma outra qualificação que a gente pudesse dar? Alguém estava falando aí do complexo de inferioridade, né? Exatamente. Não, é porque eu estava falando com o Daniel que, como a gente já havia falado nesse tema, eu andei dando uma olhadinha, descobri uma coisa que eu não sabia desse tipo de gente. São pessoas da estima baixíssima. Claro. Você está entendendo? E que elas têm duas características, eu até anotei aqui: rebeldia e autossuficiência. Para usar contra a pessoa. Para usar contra a pessoa. Mas ela mesma tem um problema sério, que ela não tem nada disso. Isso só é uma fachada psicológica da pessoa. Achei isso interessantíssimo, que é verdade. E esses tipos de pessoas, as pessoas que mais leem, mais procuram ter títulos, sabe, para mostrar que ela tem acessórios, ela tem diplomas, ela tem comportamento, isso. São pessoas que precisam de coisas não tem nada fora natural, de si para se sustentar, porque ser já não é o bastante. Nesse caso é interessante, né? Porque ela fica tentando preencher um vazio, e aí o vazio vai sendo preenchido com esses conhecimentos, com esses saberes. Isso. E ela nunca vai imaginar que ela tem um complexo de inferioridade, porque ela sabe tanto, ela se sente num nível tão acima de todo mundo, ela começa a subestima, e o complexo de inferioridade seria a última coisa que ela pensaria em ter. Né? E esse tipo de gente, é só você ter dó, piedade e deixa ela lá no cantinho dela, você fica mas quando isso aí tem uns a pessoa que não é difícil, difícil, né? Seu marido é um amigo muito próximo, é complicado. É complicado. Você não acha que o convívio com pessoas que vivem dentro dessa característica de subestimar? De viver dentro dessa modalidade, né? Porque isso é uma modalidade, ela vai... É uma coisa muito difícil o convívio, né? Totalmente. Um desgaste terrível. Com amigos. Quando o homem subestima a mulher em tantas coisas, né? O homem subestima a inteligência da mulher. Não, isso subestima a mulher como pessoa. Você não vai dizer inteligência da mulher. Inteligência da mulher, o povo tem uma determinada inteligência, o mosquito tem outro, o elefante tem outro, o macaco tem outro. E até quando fala da inteligência da mulher. Queria que você lembrasse para o povo aí que podem participar com a gente ao vivo aqui. Olha, se vocês não sabem disso até hoje, que vocês, como diz meu maridinho, tem que lotar esse chat, eu não vou falar isso, viu?
Quem quiser escrever, não, tem bastante gente escrevendo aqui, mas é só para lembrar quem não escreveu. Tudo bem, mas agora, quando manda eu lembrar assim de uma coisa que é para lá de lembrada, eu não tenho piedade com quem é esquecido. O que será? E outra coisa, muita gente me subestima, ou se faz de besta, já não é nem mais subestimar. Vamos lá procurar no Aurélio, se é se fazer de besta, ou se é subestimar a bichinha aqui. Por quê? Acabei de esquecer. Ah, não, lembrei. Porque eu sou esquecida, aí eu lembrei por causa disso. Porque eu sou esquecida, as pessoas acham que também eu não lembro de nada. Entendeu? Aí, nos fatos da vida, entre filhos, filha, marido, rola mais com a Bruna, né? Esse negócio de me emprestou, não sei o que, emprestei não. Mas eu devolvi no tal dia. Você devolveu coisa nenhuma? Eu sei porque você estava até vestida com aquela minha blusinha que não sei o quê. Isso é meio familiar pra mim. Todos eles acham que eu esqueço de tudo, que eu não lembro de nada. Aí eles falam assim, quando eles esquecem de me dizer um negócio, sabe, que seria importante. Tem que ter esquecido. Ah, que isso? Tá falando 1000 vezes aqui? 1000 vezes. Aí um pega no outro assim, não foi mesmo, fulano? Nós não falamos aí, Dani, na frente dela? Aí o Dani, que já quer ficar com aquele negócio, aquele crédito, com aquele crédito pra ver. Falamos na frente dela. Olha, nunca rolou isso. Rolou parecidíssimo. Tá igual marido e mulher quando vão pra festinha, um fica desdizendo o outro. Cria um climão horroroso. Horrível, né? Bem, deixa eu ler o primeiro aqui. Lê. Sou. O nome da pessoa é Daniel Williams da Silva Barros. Aí ele começa assim. Peraí, ele é o Daniel Silva da Silva Daniel Barros? Williams da Silva Daniel Barros. Williams, quase não é sobrenome. Da Silva. Aí ele começa assim, também sou. tem uma irmã. E Barros eu sou. Eu que sou. Ele começa assim, sou. Tenho 22 anos e pareço ter 15, 16. As Uau. pessoas pensam que sou ingênuo. E no curso que fiz de mecânica de carros, apesar do curso, ele deve ter tentado dizer isso, apesar do curso de mecânica de carros que eu fiz, não consegui emprego. E ele Que ninguém que as pessoas confia subestimam ele no rostinho dele. Exatamente. Aí tem que apelar para César. Daniel Williams. É Williams? Aí tem que mandar o cara botar um carro na sua frente pra você Não, abrir ele rapaz, vai fazer igual aquele garotinho. Teve um garotinho que ele queria parecer mais velho. Aí ele botou o sapato do pai, a calça do pai, o paletó do pai, a gravata do pai, o chapéu do pai, a bengala do pai, e falou assim, e agora? Aí a irmã dele virou e falou, você tá parecendo um garotinho com o sapato do pai, com a calça do pai, com o paletó do pai, com a gravata do pai, com o chapéu do pai, com a bengala do... Mas é só um menininho. Não, nesse ponto, eu acho que ele tinha que botar uma barba postiça. Deixar o cabelo crescer. Falar grosso. Que isso? Ir com uma camiseta, vai se ferrar. Porque olha só. Mecânica, é muito prático. Ele tem que botar um negócio na frente pra ele abrir e mostrar o serviço. Mas isso tem que ser numa mecânica, né? Não pode ser cliente a onde cliente. For, não pode, pessoalmente. chega no RH, a pessoa, ele sentiu que entrou nesse ponto, ele fala, olha, se você tá achando que eu sou novo pela minha cara, porque põe na eu prova, tenho muito né? emprego porque eu sou novo, então põe qualquer coisa aí pra eu mexer. Põe tal coisa aí, fala qual é, o que você sabe fazer. Ele falou só da parte profissional, não é? É o que tá pegando pra ele, né? A sorte dele é que todo mundo envelhece. Agora imagina, chega pra todos. Imagina se é necessário você envelhecer, você perder completamente a calma com a tua família. Para poder. Entendeu? Mostrar que você, de repente, sabe ser grossa. Porque enquanto não chega na grossura, parece que eles não entendem, mas é uma provocação do mundo que já não maligna. Deixa eu falar uma coisa aqui, contar uma coisa para vocês. Não chegue nunca nesse ponto, que aquele que usa da arma de te subestimar quer fazer você chegar. Deixa o cara morrer nas neves. Afinal de contas, quem está perdendo, do ponto de vista do raciocínio de Deus, quem está perdendo é quem subestima. Ou se não, vamos lá ver aqui em... Adriano, Deus faz tudo, né? Ele vai na frente, ele mostra pra gente que tá... E ele mesmo vai resolvendo as coisas, sabe? Porque quando se você mesmo for querer fazer, o negócio fica complicado, a gente só atrapalha. Então deixa por conta de Deus e... Olha, aqui em Filipenses... não é assim uma não atitude, sabe? Quando a gente fala deixa na mão de Deus, não.
É a atitude. É essa. Mas tem um equilíbrio e tem um meio termo que eu queria chegar aqui, porque realmente a gente já sabe que o mundo é assim, que é tudo assim e tal. Então, no sentido daqueles que são vítimas do homem que subestima, seria... ou da mulher. Ou da mulher, ou o homem como humanidade. Seria realmente o enfrentamento. Porque tem gente que não vai crescer. Nunca. Tem gente que eu não subestimo a estupidez de quem me subestima. Não subestimo. A estupidez é grande. Grande é a estupidez de quem faz isso. Muito grande. De todos nós que em determinado grau ou nível subestimamos alguém. Quando você falou, Deus não gosta, né? Deus não gosta, não. Aqui. A Bárbara, minha prima, escreveu aqui e falou o seguinte. Antes de ser sua prima, a Bárbara é minha. Eu tô falando com relação a mim. É madrinha. Dá licença, olha a inveja e vamos lá. Vamos lá. Ela tocou num assunto aqui bem interessante. Primeiro ela começa falando, esse tema rola muito no trabalho. Por exemplo, o chefe não te passa certas funções porque acha que você não vai dar conta, sem ao menos perguntar, né? Mas aí depois ela entra falando, mas tem uma coisa, se mesmo ele tendo capacidade, o funcionário, ele tem que ver a postura que ele chega no trabalho. E se ele demonstrar insegurança, ninguém vai querer. Isso é muito importante, inclusive para a primeira pessoa que falou com a gente ali. Eu acho que começar a dar uma lida, como ir para uma entrevista, mostrar a postura realmente. Tem muitos cursos que preparam a pessoa para isso. Infelizmente, hoje em dia, você chega em algumas entrevistas, se você não apertar a mão da pessoa daquela forma... não me fala isso, que eu tenho nervoso. A pessoa já vai querer tirar uma personalidade de você só porque você não apertou virou, a mão sabe o quê? dela. Virou astrologia. Agora vê, se os cursos ensinam todo mundo a apertar a mão forte, todo mundo vai passar a apertar a mão forte. E aí o meu discernimento vai vir da onde? Aonde? Da mão. Aí é da voz. Aí ele foi imposto uma voz. Quer dizer, tudo que estiver na minha frente, A questão não é essa, mãe. o cara que passou no Mãe, curso. A questão não é nem padronizar. A Sabe questão quem é que você de fato, questões assim, superficiais como postura, infelizmente hoje em dia é importante e é bom que se aprenda, que se lê, que vá para uma entrevista preparado. Você não vai para uma entrevista sem saber o que a mulher vai te perguntar. Você já tem que ter um esboço de algumas respostas prontas para o que ela vai te perguntar. Você tem que ir preparado para uma entrevista. Não é claro, principalmente dentro da sua área. É uma questão prática. Às vezes a gente é subestimado porque a gente não se apresenta de uma forma adequada e está achando que está sendo subestimado. Mas na verdade aquela pessoa, infelizmente, está condicionada a esses padrões de julgamento. Claro. Como no caso profissional. Agora, nessa quesito trabalho, ela falou da coisa do empregador, mas também tem aquela coisa do empregado. Muitas vezes o empregado tem uma postura que não sabe, por exemplo, ter um patrão legal. Se tem um patrão legal, já subestima, acha que o legal do patrão quer dizer, posso todas as coisas. Eu recebo no final do mês a mesma coisa, mas eu posso dar para ele só o que eu quiser. Isso acontece muito. Né? Então, quando você é uma pessoa legal com os outros, geralmente há um aproveitamento aí. Desse tipo de gente. Desse tipo de gente. A Sueli entra aqui e fala assim, nossa, eu já sofri muito com isso. E o mais triste é que levava a sério a tal ponto de me tornar totalmente insegura e achar que não conseguia nada mesmo. Hoje, com 40 e conhecendo o Evangelho com essa clareza, graças a Deus. Fiquei liberta, graças a Deus. Graças a Deus. Me sinto mais segura. E quer saber? A liberdade é tanta que já não dou a mínima liberdade. Eu já entendi o que ela disse. Não, já não dou a mínima. Aí ela continua aqui. Liberdade, liberdade, abre as asas. Liberdade. Quem sabe essa musiquinha aí? Liberdade, abre as asas sobre nós. É isso aí, Sueli, que legal. Graças a Deus, mas é isso mesmo. É isso que você acaba fazendo. E você, às vezes, eu tenho uma... eu tenho um pica-pau logo dentro de mim, entendeu? E às vezes eu fico observando a humanidade, assim, às vezes eu deixo anos uma pessoa me subestimar.
Eu já fiz várias experiências ao longo da minha vida, gozadíssimas. Eu deixo a pessoa. A pessoa quer ficar ali naquela coisa, eu deixo. Por quê? Eu não posso virar professora do mundo. A única coisa que eu posso fazer é pregar o evangelho. Até porque eu não teria essa habilidade de ensinar a todos. E nem seria a minha preocupação. Então, as pessoas têm que aprender por si mesmo que quando a outra é simpática, você não pode tirar um tasco dela porque ela é simpática. Porque ela é favorável a você, você não tem que enfiar o seu dente na jugular dela e chupar até a última gota de sangue. Porque ela é uma pessoa mais fácil de dizer sim do que não, não é sempre para ela que você tem que pedir as coisas. Não é porque ela é legal com você e porque ela ri, porque ela te trata bem, que você não deve obrigações de respeito, de dignidade. As pessoas confundem muito tudo a ver. Rodrigo, mas como que você, nesse caso, essas várias experiências ao longo da sua vida, com pessoas desse tipo, como que você consegue administrar? Porque o meu pedido hoje é que Deus trabalhe no meu coração para que eu não comece aos poucos matando essas pessoas no coração. Assim. Porque ter esse descolamento de placenta, né? Como a gente fala, isso não é o difícil. O difícil é conseguir que o meu coração não se esfrie. Não se esfrie, exatamente. Só aquecendo ele com o evangelho. Não se esfria. O nosso alimento, porque ele vai endurecendo. Quer saber? Você é um saco. Você está morto. Você não se incomoda mais também, a pessoa não vive mais, você fica neutralizada, você neutraliza com relação à relação com a pessoa que subestima. Agora tem o duro, que se não tomar cuidado, ela faz isso com o primeiro, aí vem o segundo, aí vem o terceiro, aí você vai, quando você vê, você já não tem mais paciência, misericórdia. Para quem sofre, que é um bullying. É um bullying. Porque, por exemplo, você é um bullying violento. Pastora toda a vida, Ana da mesma forma, missionária. Toda a vida. Mulher de pastor também toda a vida. Nós somos alvo desse tipo de gente. Assim, sabe aquele... Como que é o nome daquele que você joga? O dardo. Isso é aquilo ali, aquele negócio assim. Você tá entendendo? Então a gente, de fato, nós sofremos muito isso. Então, se a gente não tiver a graça de Deus, a capacidade de acreditar, de ter paciência, que o Senhor vai renovar isso na gente, faz isso de cansar. Agora, eu, infelizmente, tive que afastar de algumas pessoas. Que tem horas que realmente não dá. Entendeu? Porque era igual a Sueli, graças a Deus ela ficou liberta. Eu entro na fila também, porque Deus me libertou. Porque a pessoa o tempo todo te subestimando. Você não é nada, você não é isso, você não é aquilo, você não dá conta. Não. Você não dá conta. E de repente, você acaba acreditando que você é aquilo lá também. Dependendo da relação que você tem com essa pessoa, você acaba acreditando mesmo. Você, né? E aí o negócio adoece. A pessoa consegue te adoecer. E é Jesus trabalhando na vida da gente. Mas o outro lado dessa moeda também é a pessoa que tem tanto medo de ser subestimada, que ela, em 5 minutos de conversa com você, ela já quer dar o currículo vitae dela. Quer dar o currículo, quer dizer, ela introduz numa conversa, a capacidade das pessoas introduzirem o que lhe favorece numa conversa, já bateu o recorde. Eu vou fazer meu próprio livro, o Guinness, porque eu já vi gente em menos de 15 minutos se autoelogiar de uma forma que, se eu estivesse empregando aquela pessoa, em primeiro lugar eu não ia empregar, porque ela ia ser uma chata com os outros companheiros de trabalho. Né? Eu acho que no RG rola um pensamento mais... RH rola um pensamento mais holístico, não rola, não? Não rola um pensamento muito mais holístico, não. Não, é? Ih, que burrice. Por quê? Porque numa avaliação, um dos pontos é como a pessoa chega. Um outro ponto são testes completamente matemáticos. Um outro ponto é uma entrevista por capacidade mesmo. Entendeu? Então, dependendo de quem for te avaliar, a pessoa pega uma metodologia e te avalia em cima daquela metodologia. Então, a gente não pode também generalizar falando isso.
que é sempre assim, entendeu? Estou dando um exemplo real. Entendi. Mas de qualquer forma a pessoa precisa, quando for para uma empresa, mais uma vez, dando um conselho para essa pessoa que estava aqui, o Daniel, estuda qual empresa que você está indo, vê como que ela é no mercado, vai em fóruns sobre RH no Google, procura como que é uma entrevista, quais são as possibilidades de entrevistas, metodologias, estuda e vai. É assim que você vai para uma entrevista. Adriana, e a gente precisa pedir cada dia, né, para o Senhor, guardando o nosso coração, porque a gente vive nessa pressão aí que o Daniel está falando, de emprego, que é o seguinte, cara, se você não começar a ficar, mostrar o tanto que você é bom, tanto que você, entendeu? É uma coisa assim que as pessoas, o que você mais escuta em local de trabalho é o tanto que você é bom. E pra mim, quem é bom, não precisa falar, ele é. Gente, vai aparecer. Não é? Vai aparecer. Você come quilos de sal com a pessoa, que tudo da pessoa vai aparecer. Não precisa ter pressa. O texto lá de Provérbios que fala, seja outro que te louve, não os teus lábios. Não os teus lábios. Não é? Mas esqueceram isso. Eu trabalhei numa empresa de RH que era muito interessante porque era entrevista sempre por competência. Então a gente tentava medir de diversas formas a competência daquela pessoa, e especificamente na área que ela iria trabalhar. Então a gente não só aplicava alguns testes, como também a gente procurava e estudava dinâmicas que extraíssem do candidato aquelas características que ele seria competente ou não para realizar a função. Então, realmente, você subestimar uma pessoa numa entrevista é um absurdo, porque ela precisa necessariamente antes passar por testes de competência. E eu acredito que você subestimar uma pessoa no dia a dia da vida é um absurdo 10 mil vezes maior, porque você só vai conhecer aquela pessoa comendo 1 quilo de sal. Não tem entrevista, não tem, você não pode obrigar ela a provar, mostrar currículo, não tem nada. Você vai conviver com ela, e mesmo que ela não seja capaz, como ninguém é capaz de fazer tudo na vida, a gente tem que realmente dar um espaço de manobra para aquela pessoa crescer. É claro. Inclusive vai fazer a gente crescer também fazendo isso. Olha, aqui na palavra de Deus, em Filipenses 2, no verso 3, diz o seguinte. Vamos começar do verso 3, é Flórida, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Olha para onde que o Evangelho nos leva, né? Tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Está fora, né? A humildade está fora da pessoa que subestima. Porque se ela subestima o outro, é porque de alguma forma também, apesar do seu complexo de inferioridade, ela se acha esperta o suficiente para dar a volta no outro. Porque o cara pode ter um tremendo complexo de inferioridade, isso não quer dizer que ele não seja um candidato a esperteleco. Porque aquele que não se vê capaz, ele sai com as coisas que ele pode pegar, que é a esperteza, a manipulação. São sempre galhos de uma mesma árvore podre. Né? Então, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então é óbvio que eu não estou mandando um formado em sei lá o que, doutorado, olhar para um cara que não sabe ler a cartilha dele e falar, como é que eu vou dizer que esse analfabeto é superior, se eu sei muito mais? O que a palavra está falando não é de conhecimento, porque conhecimento é ocasião, é livro de Eclesiastes, conhecimento é ocasião, é onde você nasceu, é se te deram condição para isso. O que Deus está falando é do ser. Pessoa. Veja a outra pessoa, não por etiquetas, etiquetagem, inteligência tanto, mentalidade tanto, idade cronológica tanto,
QI não sei quanto. Grau de estudo tanto. Inteligência emocional tanto. Adriano, tu diz... Cada um de nós tem o maravilhoso dom de Deus de ser peculiar. Ímpar, né? As pessoas é que vendem esse direito do selo de Deus para querer imitar uns aos outros. Para querer ser igual aos outros, querer ter as mesmas funções, as mesmas características, as mesmas coisas. Isso é o fim da picada. Síndrome de Hitler. Agora, tentando fazer um gancho ainda com quem a gente estava falando um pouquinho antes, do complexo de inferioridade, é interessante que a pessoa vai botando para dentro um monte de coisa para esconder o vazio do complexo de inferioridade, e o que acaba acontecendo por ela adquirir muita coisa, muito conhecimento, entre aspas, ela desenvolve um complexo de superioridade. Claro. Né? Que é o que faz, Bom, de para fato... o complexo de superioridade, vamos à palavra agora, Dani, antes que eu esqueça. Deixa eu só continuar. Pode continuar. E ela desenvolvendo um complexo de superioridade, ela se acha superior a ponto de subestimar o outro. Certo. Então eu não quero que as pessoas confundam, achando que o complexo, a causa imediata do complexo de inferioridade é subestimar, porque na verdade é um processo. É um processo. Sente inferior, aí vai para o complexo de superioridade e depois subestima as pessoas. Subestimando as pessoas. São dois lados de uma mesma moeda. Né? Do lado de uma mesma moeda. Mas o interessante disso é que no complexo de superioridade, que é uma falácia, você tem que viver sozinho. Você começa a ficar na solidão. Porque ele adquire a autossuficiência. Porque se a gente tivesse dois diagramas. Sabe aqui, que o cara um só não fica é seu, na solidão? o resto tá embaixo. Ele tem sempre plateinha. A plateia não dura muito. A plateia é rotativa, porque não dura. Entendeu? Mas o cara que... Não, rapidinho. Aí muita gente puxa, o complexo de imbecilizada. superioridade começa a puxar um monte de coisa. O egocentrismo, o egoísmo. Começa a puxar... Você começa a ficar sozinho mesmo, começa a ser você e os outros. Você nunca tá numa relação de igual para igual. Você nunca consegue compartilhar coisas. Não. E como que eu posso falar? E se utilizar de coisas que o outro compartilha, que é o mais importante. Receber do outro, você não está apto a receber nunca, né? Então, eu acho que, assim, o problema de subestimar a outra pessoa é que você não consegue se utilizar do melhor que ela tem. Sabe o que Deus diz disso? Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Você vê como é que o cara puxa de lá e puxa daqui também. O outro cara não pode... tem que considerar todo superior a si mesmo. E você mesmo, pense com moderação acerca de si mesmo. Quer dizer, essa moderação aí, quer dizer, não é para você dizer, ai, coitadinho de mim, eu sou infeliz. Não. Humildade não é se botar para baixo, não. Humildade é ter realmente a verdade como parâmetro de tudo. Né? E você não realmente não se achar superior e pensar a teu respeito com propriedade e moderação. Com certeza. Porque eu não sou tudo que eu sei. Nunca. É isso que as pessoas acham que Agora... vão ter que saber para ser. Não! Por isso que eu estou dizendo, se esse cara letrado aqui olha para o analfabeto, se sente superior, em que ele se sente? Em geografia, em história, em ciências? Ele pode enumerar as matérias, mas não ser. Porque vira-se o analfabeto lá e dá-lhe uma lição de sabedoria que é próprio daqueles em quem a sabedoria habita, que é nos humildes. Porque a sabedoria não pode, a sabedoria é enormemente poderosa, pura e santa. E simples, né? E simples que é para poder ocupar tão pouco espaço assim, de ter que ficar isso. lutando com um camarada soberbo. Aqui, entendeu? deixa eu dar um gás aqui, olha só. O Benjor entra e fala, legal, estou de pernas pro ar, curtindo o melhor lugar, na minha casa, ouvindo vocês e participando, aleluia. O Patrick entra e fala, tô com você, não abre, Daniel, te entendi e concordo. Valeu, Patrick. Aí entra o Davi Madruga e fala aqui, sou subestimado pelo fato de não guardar raiva de ninguém. Muitas pessoas acham que nunca me imponho, mas é porque muitas vezes eu tento evitar me irritar com coisas pequenas. Pois é, Davi, aí fica assim.
essa safadeza com nós outros que não queremos brigar. Aí o Roger... Que gostamos de lavar a roupa suja no tanque, não no meio da sala. O Roger do Espírito Santo começa falando assim: as pessoas me subestimam muito. No entanto, me sinto subestimado por não concordar com as pessoas. O que eu faço em relação aos elogios? Não entendi, bolhufas. Podia repetir? Pois é. As pessoas me subestimam muito. Muito. No entanto, me sinto subestimado por não concordar com as pessoas. O que eu faço em relação aos elogios? Eu acho que ele não entendeu o que é subestimar. Porque ele ele confunde a pergunta, o pau que dá no chão, no Francisco. Talvez ele recebe muito elogio e ele não está conseguindo lidar com isso. Refletindo isso por causa da pergunta que ele fez. Mas então, como lidar com os elogios? Se você perceber que um elogio foi além, você fala: não, foi além, meu irmão, mas obrigado. Se foi próprio, você agradece. E se for abaixo, retém o que é bom, ponto. Elogio se lida de uma forma bem simples e rápida. Que ninguém se impressione, nem com a crítica, nem com o elogio. Não pode mudar o seu ser por causa de um elogio. Se colocar e não fique nessa coisa da comparação. O interessante de elogio é o seguinte: quando alguém elogia a gente sempre concorda com a pessoa, tende a concordar, e quando alguém fala mal, a gente sempre acha que aquela pessoa está errada, aquela pessoa não te conhece direito. Não, mas a etiqueta fala que se uma pessoa te elogia, minha mãe vivia brigando com a gente. Minha filha, você tem que agradecer mesmo que você não... Sim, foi o que eu falei, isso foi próprio agradecer. É uma coisa Mas o interessante do elogio é o contrário do elogio. Quando não é um elogio, a gente acha: essa pessoa não me conhece direito, não sabe de nada. A gente tenta na nossa mente justificar. Mesmo isso. Você sempre que recebeu uma crítica, você tratou a crítica assim? Cara, muitas críticas eu tratei tentando justificar por um ladinho, tentando esconder ela de alguma forma, da melhor possível. Nem que eu tenha aceitado um pouquinho, a gente sempre tenta esconder da melhor forma possível. A gente nunca escuta ela linda, assim, perfeita, como essa crítica veio linda pra mim. Não estou dizendo que você se sinta bem, estou dizendo que você registre como verdade, a ponto de você levar um choque. Não, muitas vezes. Eu já levei um choque. Todo mundo leva choque, mas eu digo, as críticas corriqueiras do dia a dia. De fazer eu mudar, assim, a cabeça. Você fala: poxa, você ainda não fez isso, você fala: esse cara tá louco, tem tanta coisa pra fazer. Você não para e pensa: pô, realmente, eu, em vez de ter aberto o Facebook, podia ter terminado isso aqui. A gente sempre tenta esconder um pouco alguma coisa. Sempre. Então é assim que eu tô falando a respeito dos elogios e contra-elogios. E só para terminar aqui, o Thiago Fernandes, que é um amigo meu aqui de Brasília, entra e fala o seguinte: tenho percebido que quanto maior é o nosso sonho, mais as pessoas nos subestimam. E muitas vezes deixamos de sonhar por causa da falta de fé alheia. Como não deixar isso... é a falta de fé do próprio. Não, peraí. Como não deixar isso nos desanimar? Morreu. Não, o que ele tá falando é o seguinte... Morreu, Thiago. Não. Morreu, rapaz. Não, eu entendi muito bem o que ele falou. O que ele tá falando é o seguinte... Eu entendi, só que eu não concordo. Não, a frase dele é perfeita. Cara, se você perde a fé porque o outro não tem fé no teu sonho, eu fico olhando pro Caio. A maioria das pessoas não tinha fé no sonho dele. Quando ele falou do negócio da coisa do site, foi: não sai. Quando ele falou do negócio da Vem Ver TV, Vem Ver TV. Quando falou do negócio aqui, e ele vai fazendo, ele não tá nem aí. E milhões. Tem milhões de exemplos assim, que ninguém põe fé e a pessoa vai e se supera. Agora, nesse caso, ele tá falando de uma forma bem específica aqui, que muitas pessoas tenham percebido que quanto maior é o nosso sonho, mais as pessoas nos subestimam. Subestimam nada, elas morrem de medo da gente dar certo. Não. Se eu te falasse agora que eu quero ser... Morre de medo. Se eu falar agora pra você que eu quero ser o melhor jogador de futebol do mundo, não só não vai ser próprio, como você também vai me subestimar. Porque subestimar... Bom, mas aí realmente é uma coisa... subestimar nem sempre é você colocar a pessoa abaixo do que ela realmente pode. Subestimar é você achar realmente que a pessoa não tem capacidade para aquilo também. Não, aí você não está subestimando. Tá, você não está exercendo a coisa de tirar ela por menos. Não, peraí. Ela realmente é menos. É igual complexo de... Peraí. Eu tenho um complexo de não saber inglês. Não, minha filha, você não tem complexo, você não sabe inglês. Mas esse critério, só quem pode avaliar é a própria pessoa, não é o outro. Pessoas que estão reclamando de complexo de inferioridade não são complexos de inferioridade. Realmente ela não sabe. Sabe inglês, não sabe. Agora, não precisa ficar com complexo que o outro sabe. Mas isso não evita que ela possa ser uma ótima pessoa de línguas, que fale milhares de línguas. Um dia.
Não evita Antes nada. tarde do que mais tarde. Então, a pergunta dele é: como não deixar que isso nos desanimar? Quando todo mundo põe pressão, os pais põem pressão, você não vai pra frente, isso não dá dinheiro, isso não vai ser legal, não vai dar certo. Como não deixar isso desanimar? Em primeiro lugar, fazendo o que ele está fazendo. É pontuando que isso acontece, que as pessoas fazem isso. Uma vez você sabendo que é comportamento do outro e não seu, você avalia novamente o seu sonho. Se ele se sustentar, você vai em frente. O que ele quer mais? 3 colheres de farinha, 2 gemas, bate bem? O interessante é que as pessoas às vezes também não percebem que a escolha delas é se agruparem às outras pessoas, né? Às vezes a gente está querendo ficar perto de uma pessoa que não está realmente querendo que a gente avance na vida, né? Às vezes a gente está morando com o inimigo, vivendo com o inimigo, lanchando com o inimigo, trabalhando com o inimigo. Lanchando é pior, porque eu considero. Adriana, a gente tem poucos minutos. Você podia falar uma coisa que me atentou aquele dia que a gente estava conversando sobre isso? Você falou, todas nós identificamos alguém, alguma situação que nos subestimaram no passado. Mas aí você falou... No presente, no futuro. Continua. Mas você falou, olha, a gente tem que ter cuidado porque sem perceber a gente também subestima o outro. Não, mas sem dúvida. E aí você falou, eu comecei a ver... Por causa dos nossos julgamentos que são quase que automáticos. E isso é uma coisa para a gente ficar realmente atento. Aí eu lembrei, quando você falou isso, são subestimados por um sotaque diferente. Eu estava outro dia com umas amigas... O local que mora... A cor do cabelo, Mas isso não se dá só com a coisa inferior, né? Quer dizer, o cabelo pichainha, a pessoa é subestimada. Mora num subúrbio, a pessoa é subestimada. Não, muitas vezes a pessoa é subestimada porque ela é bonita e mora numa mansão. E aí pensam que ali não tem ninguém, tem um fantoche que só gosta de gastar dinheiro. Porque a gente sempre bota o subestimar lá para, né? O ponto... como tem gente que interpreta humildade como pobreza. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem pobres que são super orgulhosos e tem ricos que são super simples. Né? Então a gente cria uma bagunça. Enquanto as pessoas não tiverem essa liberdade que a nossa querida Sueli conseguiu no Senhor, que é passar a ver a vida com os olhos do Senhor e ver cada pessoa como um dom de Deus peculiar, que não me interessa ali. Se eu estou querendo uma informação, eu vou para a Barça, para Delta La Rússia, hoje tem o Google, isso era da minha época. Né? Então, você abre o Google ali, você tem todo tipo de conhecimento e de informação que você quiser. Agora, aquilo que aquela pessoa já digeriu, já processou, da experiência dela, do contato dela com Deus, com a vida, por ser ela, quem é ela, eu só vou ter aquela informação dela. E isso as pessoas passam batido, como se não valesse nada. Só um minutinho. Eu passei uma experiência, assim que a gente começa o ministério, a gente já é meio bobinho em algumas coisas em relação às pessoas. 3 anos eu fui perseguida por aquelas que sempre é a chefe, né, do local. Gente, eu chorava, eu chegava em casa, bem, eu não aguento mais, eu não vou domingo com você. Passei aquela luta 3 anos, aí até que um dia ele virou e falou assim, quem você é? Você sabe quem você é? Você é isso tudo que essa pessoa está falando, subestimando esse tempo todo, e você ainda não aprendeu quem você é? Você é isso tudo? Eu parei de me lamentar, porque foi difícil. Ana, sei que passou por isso, foi difícil. Mas foi através de muita oração. Quem sou eu? Realmente, quem sou eu? Eu sou mais eu sou assim, eu faço assim. Foi uma bênção, mas foi muito difícil. Então, é difícil você estar diante de uma pessoa que está subestimando, te massacrando, através de tudo que ela é. Aí já chega a ser uma opressão, né? Foi feio, mas foi uma bênção depois que Aí vem a pergunta, e como não desanimar mesmo? É complicadíssimo. Mas foi bom. Graças a Deus, muito. Porque se a gente está ligado ao Senhor, o próprio Espírito Santo tem meios de não deixar a gente desanimar. É que tem uma certa hora que a gente quer chutar o balde e quer pegar na desculpa do desânimo. Eu já vi isso. O desânimo tem como a sua desculpa o desânimo. E o desânimo vai sempre usar o desânimo. Às vezes é conveniente também, né? Você tem que tomar cuidado com a conveniência. Com a conveniência. Você ser subestimado e nunca precisar fazer nada. Não. Agora, tem
um outro ponto. O Thiago voltou aqui e falou o seguinte: não entendi porque ela ficou nervosa. Eu gostei tanto do que ela falou. Nervosa? Eu não estava nervosa, foi veemência. Eu tentei explicar para ele. Eu sabia que isso ia acontecer desde o princípio. Desde que o mundo era bom, desde Gênesis, Apocalipse, eu sabia, porque... Vamos pro nosso graças a Deus? Porque tiraram 10 minutos ali nossos, mas... Não tem problema não tem problema, estão subestimando o debate aí. Seguinte, o meu fim da picada... Obrigada, Karina. É realmente o doutor excelentíssimo senhor deputado Feliciano ter sido eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Belíssimo. Né? Para quem não sabe, a comissão ela é feita por deputados, ela foi formada por deputados e eles têm o que eles fazem geralmente é fiscalizar leis sobre minorias, sobre os direitos humanos, pegar projetos de leis, analisar os projetos de leis, defender as minorias, cuidar da cultura étnica, cuidar da cultura popular, regional. Quer dizer, é uma trabalheira que precisa de uma pessoa... E precisa de gente que entenda de cultura e de diversos grupos. E principalmente tem a misericórdia. Diferentes. Muita misericórdia. E realmente é um absurdo diante de tudo que eu vi dele, tudo que ele já se pronunciou por aí falando do que ele acha sobre os homossexuais. Realmente foi um absurdo. O Silas para mim virou besteira perto do que ele falou. As frases dele são muito fortes, muito raivosas, assim, muito mais assim agressivas, sabe? Subestima AIDS ele é um câncer gay. Ele falou, AIDS é um câncer gay. É. Negro é negro, não pode nunca mudar. Mas o gay pode. Ele comparou coisas tão idiotas, tão imbecis, tão... Mas ele por si lixo, só, sabe? já tá ele se diz chocado, Daniel. Você viu que ele tá é super assim, magoado né? com Ele já o tá protesto fumado, que foi vai feito que com ele ele. vai se preocupar Claro com a que tá Viu que ele magoado. falou? Eu tô magoado porque Ele eu não ficou sou magoado assim. lá na igreja dele, quando ele Gente. pediu R$1.000 pro cara, o cara não tinha, falou que só Caramba. tinha 500. Ele ficou magoado com o cara. Só ver o vídeo, eu postei no meu Magoado? Aquilo é magoado. Ficou irado. Facebook. Pô, ficou lá. Ficou irado. Disse que Deus Hoje agora ele falou Aí que não sabe o cara deu o cartão, Deus jogou ia o cartão, dizer meu irmão. que não. Cartão sem senha não adianta não. A benção não vai vir completa. Não vai vir completa. Eu vou a ficar benção. pedindo um negócio aí pro Senhor. Eu Eu não tô vi no papo de querendo graça. entrar em rixa com nada, eu só tô falando Eu que eu vi. achei o fim da picada. Isso tudo, esse cara ser eleito É o fim da picada. o cara da Comissão de Direitos Humanos Justamente, e isso aí. Minorias. É. Eu achei um absurdo mesmo. Agora que vai direitos massacrar humanos. mesmo. Se eu não tiver Misericórdia. misericórdia. Eu fui conhecer a cara do Feliciano hoje, no Papo de Graça, assistindo Papo de Graça. Acho que o Caio passou. Foi uma infelicidade conhecendo Feliciano. Coitado, mas você sabe que eu já ando numa gastura com esses nomes, com essa coisa. A gente fica Tô até com saudade de ver o Papa se despedir de novo. Pois é. Porque foi o fim da picada, viu? Ele ia, Dominus Granus, outra vez o Papa despede o Papa. Vai ou não vai? Renunciou ou não renunciou, rapaz? Porque se ele não renunciou, a gente vai renunciar até segunda-feira, tá certo? Que acabou o nosso tempo aí. E quem Tem disse que algum ele fim da foi? picada, graças a Deus? O meu fim da picada fica junto com o Daniel. É, o Feliciano. O fim da picada fica com o Feliciano. Me junto a ele com toda... Mas também Aí eu não vou dar meu voto pro Feliciano, nem pro mal eu não dou meu voto. fica com as Eu vou dar pessoas que pra têm saudade o evangelho que eu tô sentindo aí. do Papa. dessa forma e continua ainda insistindo em estar nessa posição de subestimar o outro, né? Que o Senhor tenha misericórdia mesmo da gente, pra gente não entrar nessa vibe e ficar com o nosso coração bem aquecido nele. Porque é o fim do pecado. A gente o fim do pecado. E o meu graças a Deus vai por eu ter lido uma coisa que eu achei muito gostosa de ler. Um rapaz, do nada, eu achei num lugar que também não tinha nada a ver com a VMVTV, cara do nada, dando um comentário a respeito desses embates que surgiram aí, que o Silas falou, nananana. E o rapaz entrou com milhares de pessoas apoiando o Silas, e sozinho lá falando assim, gente, eu ainda sou do tempo estilo Caio Fábio, que pelo jeito é o único pastor que ainda estimula o povo a ler a Bíblia. Eu achei isso tão legal.
que diferenciou o que estavam falando lá. Estavam só em cima de opiniões, de hipóteses, de coisas, de lógicas, e o cara chegou e só colocou isso. E esse é o meu graças a Deus. Graças a Deus. Pelo Caio, que realmente ainda está aí estimulando todo mundo a ler a Bíblia e a palavra. Graças a Deus por isso. Amém. Amém. E aí, você tem um graças Amém. a Deus? Tenho. A Keren recebeu uma bênção essa semana. Que bom. Ela estava lutando há muito tempo e ela conseguiu integrar no time de futebol do futsal de uma faculdade, ganhou uma bolsa de 100%. Ai, de 100%! Que legal! E Parabéns! por isso que ela está fazendo a faculdade de Direito, que gosta, já está terminando, e jogando porque ela ama. Que gosta e é boa, né? É uma excelente jogadora. Então, meu graças a Deus é por essa vitória dela, né? Que foi merecida, ela correu atrás. Que bom. Amém. Ó, a Bárbara tá falando que sábado vai saber o sexo do neném. Que Ótimo. que liga Então pra segunda contar. ela conta, hein? Que bom, Sábado mesmo ela Barbrinha. liga. Que bom. Graças a Deus. Meu graças a Deus vai para a Luna, netinha da Cacau, que é a coisa mais linda. Ela mandou o retratinho pelo iPhone e é uma graça. Um beijo para ela, um beijo para vocês. Alguém poderia dar um recado aqui para quem subestima os outros? Eu poderia dar um recado sim. SM, volta com a sua pergunta no próximo programa que não dá tempo de responder. Valeu. Ué, Não dei, era só para poder alguém falar quer isso. dar um recado para alguém que subestima? Vai, Ana. Que tem essa... Não vale a pena. Não vale Olha a pena. só, vamos fazer tudo de Leia a novo. Bíblia. Tá certo, mete a cara na palavra e até segunda-feira que vem. Beijo. Tchau. Taurus,